tributária passou no Congresso. E a verdade é que o Senado Federal entregou de bandeja nas mãos de Lula toda a riqueza do nosso Brasil para que ele faça o que ele quiser. Eu vou te contar sobre isso, mas antes eu quero que você já compartilhe, porque o presidente Bolsonaro escancarou o que estava para acontecer. Bolsonaro alertou o que estava prestes a acontecer. Bolsonaro declarou com todas as letras: os senadores votarão com os comunistas. Eu quero te contar o que aconteceu com uma observação do senador do Magno Malta, que trouxe um texto absurdamente claro sobre tudo isso. Ele disse: eu voto contra essa reforma tributária. Ela é a consolidação de um regime comunista. Isso não representa nem de longe uma verdadeira reforma. Como é possível que tributos como o ICMS, o IPI, o ISS e até mesmo o IPTU sejam todos destinados à União? Nada permanece com o município ou com o estado. Tudo vai para esse conselhão, que mesmo com as tentativas de melhoria pelo senador Eduardo Braga, continua completamente insatisfatório. O governo federal quer controlar todos os recursos e para quem serão distribuídos. É bom lembrar que o que Hugo Chávez fez na Venezuela, que hoje enfrenta uma crise humanitária devido à economia do país que foi completamente destruída. Quem irá distribuir nossos impostos? O rei Lula e a Janja, Mercadante, Flávio Dino e a sua pequena cúpula. Eles distribuirão os impostos. E quem não se alinhar com o regime, quem não aplaudir o MST, quem não endossar ideias como aborto ou legalização das drogas, pagará o preço. Fiz uma série de emendas, pois vejo isso como uma tragédia anunciada. Atentem-se para a base de imposto proposta de 27%, uma das maiores do mundo. Quando o ministro da Economia do governo Bolsonaro propôs a reforma tributária e uma base de 12%, ninguém aceitou. A oposição do governo Bolsonaro se levantou, barrou, impediu. Tudo para quê? Para trazer esta reforma tributária do Lula. E isso, agora eu falo com você, seguidor do nosso canal. Tudo foi muito bem pensado, a resistência foi formada para que eles pudessem completar o plano, ou seja, o dinheiro todo do Brasil nas mãos da União, melhor dizendo, nas mãos do governo petista, nas mãos de Lula, nas mãos da Esbanja, ou melhor, da Janja, de Flávio Dino, de todos os ministros de Lula, para distribuírem como bem entenderem. E não, estados e municípios não terão mais autonomia nos seus recursos. O imposto inflado para 27%, de 12% para 27%. E aí você começa a lembrar da Venezuela, sim, que Magno Malta cita aqui. A Venezuela que teve essa centralização dos impostos na União, nas mãos de Hugo Chávez e agora nas mãos de Maduro. Uma Venezuela falida, na miséria. Por quê? Porque o dinheiro que cai na mão de um comunista vai para os interesses do comunista e para os amigos do comunista que muitas vezes não fazem parte da nação em que ele está governando. Você já sabe para onde vai o dinheiro quando cair completamente nas mãos de Lula? Você sabe para onde vai. Mas o Bolsonaro tinha avisado. O Pacheco comemorou a aprovação da reforma, pessoal, e chegou a dizer: o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Atraso? O avanço para ele é entregar o dinheiro do povo brasileiro nas mãos do Lula para ele decidir o que fazer? Você imagina como um governador que não está alinhado com as ideologias comunistas irá sobreviver e o seu estado irá sobreviver a partir de agora? Rodrigo Pacheco declarou na noite de ontem que a reforma tributária acabou se impondo porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso.
Sem poder votar a favor do texto, o senador fez um discurso no plenário da casa, depois da aprovação, em comemoração do que ele chama de avanço, mas que nós que entendemos um pouquinho da economia e alertados por Bolsonaro entendemos como atraso. O texto vai unificar 5 impostos. Esses 5 impostos vão dar lugar a um único imposto federal, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a um único estadual, o Imposto sobre Bens e Serviços. Este último foi elaborado nos moldes do Imposto sobre Valor Agregado, que vigora em mais de 170 países. E preste atenção no que eu vou te dizer. Um só imposto nas mãos de um governo que irá distribuir como bem quiser e pior de tudo, a taxa tributária do Brasil sobe absurdamente. Você vai pagar mais imposto sim, principalmente dos serviços. Você que é prestador de serviço, você que é autônomo, você que trabalha ali prestando serviços, você vai ter um aumento absurdo nos seus impostos, mas ainda dá tempo de reagir sim, porque a Câmara ainda vai fazer vista sobre isso e o Brasil pode cobrar. O presidente Bolsonaro deixou claro que os senadores votariam com os comunistas, ele alertou sobre o retrocesso, ele diz, alguns senadores que se elegeram ou se reelegeram, dizem que tiveram algumas de suas emendas acolhidas e votarão com os comunistas, pois alegam que seu estado não será afetado ou será menos prejudicado. Ele está dizendo assim, ó, eu sou senador, mas eu vou votar com o governo petista porque eles me ofereceram algo para o meu estado, os outros que se lasquem, os outros que estejam na miséria, eu não me importo, eu importo que ele vai me dar dinheiro. Pois bem, ele não vai te dar, ele não vai cumprir o que ele prometeu, porque isso é a prática esquerdalha. Eles prometem, mas não cumprem, eles mentem para você. Bolsonaro ainda pontuou que como o Partido dos Trabalhadores é favorável à reforma, logo ela não seria boa. O PT está ao lado da liberação das drogas, do aborto, do novo marco temporal, do fim da propriedade privada, da censura, não considera o Hamas terrorista, está ao lado de ditadores, contra o nosso agronegócio, contra o legítimo direito à defesa, a favor da ideologia de gênero, ou seja, ao lado de tudo aquilo que repudiamos. E para que eles cumpram a ideologia deles, eles precisam de dinheiro. E é esse dinheiro que essa bandalheira de senadores está entregando nas mãos do governo petista e aniquilando a economia brasileira e o povo brasileiro. Nós, do canal, estamos aqui para deixar este vídeo para te alertar e para pedir que você cumpra o seu papel de brasileiro. Compartilhe este vídeo, informe o Brasil do fiasco que é esta reforma tributária e de tudo que eles estão armando com o dinheiro do povo brasileiro, sacrificando o trabalhador de bem desta nação. Você tem a missão de compartilhar e denunciar, então vem com a gente nesta guerra.